E Abigail conseguiu convencer Davi de uma maneira que quase ninguém conseguiria. E o segredo dela foi usar uma ferramenta que a maioria de nós tem pavor de tocar. A humildade radical misturada com uma visão espiritual de longo alcance. Ela não chegou para Davi tentando dar uma lição de moral, ou dizendo que ele estava sendo um bebezão mimado por causa de alguns pães e carnes. Ela fez algo muito mais profundo. Ela se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse uma frase que ecoa até hoje como um dos maiores exemplos de intercessão da história. Que a culpa caia sobre mim. Olhe bem para isso. Ela não tinha feito nada de errado. Ela não tinha insultado ninguém. Mas ela escolheu carregar o peso do erro de outra pessoa para que o sangue não fosse derramado. Ela não desafiou a autoridade de Davi. Ela a elevou. Ela lembrou a ele que um rei não precisa provar que é forte matando quem é fraco, mas sim protegendo o seu próprio legado. Sabe, eu fico pensando no que passa na cabeça de uma pessoa quando ela decide se colocar no lugar de quem errou. Isso é o que a gente chama de estar na brecha. Abigail viu que Davi estava prestes a entrar em uma cela emocional que ele mesmo estava construindo. Se ele matasse Nabal e todos os homens daquela casa, ele não seria mais o pastorzinho que derrotou Golias com uma pedra. Ele seria apenas mais um senhor da guerra vingativo. E foi aí que a sabedoria dela brilhou. Ela olhou para Davi e disse, em outras palavras, "Você é grande demais para esse erro tão pequeno." Ela validou a dor dele, reconheceu que ele tinha sido maltratado, mas apontou para o futuro dele. Ela disse que, quando Deus cumprisse todas as promessas na vida dele, ele não iria querer ter o peso de uma vingança desnecessária no coração. Ela protegeu a consciência de um futuro rei. Isso é exatamente o que Jesus faz por nós todos os dias diante de Deus. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a Abigail perfeita. Jesus se colocou entre a justiça divina e o nosso erro e disse, "Deixa que a culpa caia sobre mim." Ele não veio para nos dar um sermão sobre como somos falhos, mas para nos lembrar de quem fomos criados para ser. Ele nos resgatou da nossa própria fúria, do nosso próprio egoísmo e da nossa própria cegueira. Quando a gente entende esse posicionamento de se colocar no lugar do outro, a nossa forma de resolver conflitos muda completamente. A gente para de querer vencer a discussão e começa a querer salvar a pessoa. Abigail não venceu Davi no grito. Ela o venceu no amor e na visão de quem ele realmente era aos olhos de Deus. Imagine a cena de um ponto de vista bem humano. 400 homens armados, com as espadas já fora da bainha, o barulho do metal ecoando, o suor no rosto, a poeira subindo, e uma mulher sozinha, desarmada, bloqueando o caminho. Ela não tinha escudo físico, mas ela tinha uma autoridade espiritual que vinha da sua obediência. Ela sabia que Deus estava nela. E quando você sabe que Deus está no controle das suas palavras, você não precisa de agressividade. A fala dela foi como um bálsamo que foi esfriando o sangue quente de Davi. Ela foi cirúrgica. Ela não defendeu o comportamento ridículo do marido dela. Ela chamou o marido de tolo, sendo honesta com a realidade, mas ela focou em preservar a santidade de Davi. Ela deu a ele uma saída honrosa. Ela permitiu que ele guardasse a espada sem parecer covarde, porque ele não estava cedendo a um inimigo, ele estava ouvindo a voz da sabedoria. Muitas vezes, na nossa vida, a gente acha que ser forte é bater o pé, mas a verdadeira força, aquela que Deus honra, é a força de quem consegue se dobrar para que o outro não caia. É a força de quem tem o discernimento de perceber que uma briga no trânsito, uma discussão boba em casa ou um desentendimento no trabalho não valem o seu destino. Abigail foi uma estrategista da paz. Ela preparou o terreno, trouxe o que era necessário e falou as palavras certas no momento exato.
Ela ensinou para Davi que a maior vitória que ele poderia ter naquele dia não era a morte de Nabal, mas a vitória sobre o seu próprio temperamento. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Ele quer que a gente aprenda a olhar para as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que estão nos atacando, e enxergar nelas o potencial que Deus colocou lá, em vez de focar apenas na ferida que elas estão nos causando. Esse papel de intercessora que Abigail assumiu é um convite para cada uma de nós. No meio de uma sociedade que vive de cancelamento, que vive de apontar o dedo e de querer ver o circo pegar fogo, ser uma pessoa que se coloca na brecha é ser um ponto de luz em meio às trevas. É dizer: eu não vou deixar essa tragédia acontecer se depender de mim. Eu vou usar a minha voz para acalmar. Eu vou usar a minha influência para restaurar. E eu vou usar a minha vida para refletir o caráter de Deus. Abigail não precisou de um título oficial para ser uma líder. Ela liderou através do serviço, da humildade e de uma inteligência que só quem tem intimidade com o Criador consegue desenvolver. Ela salvou centenas de vidas naquele dia porque entendeu que o reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria, e não de vingança pessoal. Pense comigo, o quanto da sua energia você tem gasto tentando provar que as pessoas estão erradas, em vez de tentar ajudá-las a acertar. Abigail poderia ter ficado assistindo de longe, esperando a justiça divina cair sobre o marido dela. Mas ela escolheu ser o instrumento dessa justiça e da misericórdia ao mesmo tempo. Ela foi ativa. Ela não foi uma vítima das circunstâncias. E no final de tudo, quando a poeira baixou e Davi percebeu o livramento que tinha recebido, ele não a viu como alguém que o diminuiu, mas como alguém que o salvou de si mesmo. Isso é liderança de verdade. Isso é influência real. É quando as pessoas olham para você e agradecem a Deus por você ter tido a coragem de ser sábia quando todo mundo estava sendo impulsivo. A gente precisa carregar esse ensinamento no peito. A sabedoria de Deus em nós não é para nos tornar superiores, é para nos tornar úteis. É para que a gente possa olhar para o caos e ver uma oportunidade de cura. Abigail foi o exemplo vivo de que uma mulher posicionada no lugar certo, com a atitude certa e com o coração alinhado ao céu, pode mudar o curso da história de uma nação inteira. Ela protegeu a linhagem do Messias, ela protegeu o coração do homem que Deus escolheu, e ela se tornou um exemplo eterno de como o posicionamento humilde é, na verdade, a posição de maior poder que um ser humano pode ocupar. Deus nos chama para sermos essas pontes, para sermos esse escudo de sabedoria, que para o mal antes que ele se torne uma ruína sem volta. E se essa história de coragem e discernimento despertou algo dentro de você, se você sentiu que precisa de mais dessa sabedoria no seu dia a dia, eu te convido a não parar por aqui. Existem muitos outros segredos e ensinamentos profundos sobre as mulheres da Bíblia que podem transformar completamente a maneira como você encara os seus desafios hoje. O que você acha de mergulhar um pouco mais fundo e descobrir como outras mulheres também usaram o que tinham nas mãos para mudar o mundo ao redor delas? Não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Se inscreva para não perder nenhum episódio dessa nossa jornada inspiradora e conta para mim aqui nos comentários. Em qual área da sua vida você sente que precisa ser um pouco mais como Abigail hoje? Eu quero muito ler a sua história. E a gente se vê no próximo vídeo com muito mais para compartilhar sobre a palavra de Deus.